Ó, e o senador também, o Sérgio Moro, disse que até hoje, então, não encontrou ninguém que provasse que qualquer condenado da Lava Jato seja inocente. Francês, 1 minuto e meio. A Lava Jato foi importante para o país ou não? Foi importante mundialmente para mostrar que o Brasil tem um judiciário atuante, ou tinha um judiciário atuante. O que eu vejo hoje é o próprio judiciário revisando o que ele fez lá atrás, né? Mudando as tintas da coisa. No caso específico da Odebrecht, que já mudou de nome para Novo Honor, e que o Lula pretende trazer de novo para fazer obras às custas do BNDES em outros países, talvez no Brasil, a própria empresa que devolveu mais de 3 bilhões de reais graças à ação do Moro e dos procuradores lá da Lava Jato, a própria empresa, à época, eu lembro muito bem, soltou uma nota pedindo desculpas, pedindo perdão e reconhecendo que ela tinha realmente pisado na bola e feito muitas ações erradas no Brasil, metendo a mão nos cofres públicos. A própria empresa reconheceu e hoje em dia quer dizer que ela é inocente. E tudo isso faz parte aí de uma narrativa, como diria o Celestino, para pegar o Moro, né? E o Moro, em cima dessa questão aí, ele também disse que o Lula é só agora. Passou esse mandato e não se reelege mais. Talvez ele tente recuperar a Dilma, né? Que ele está trazendo ela de volta aí através dos BRICS. Gilmar Ferreira, então, em entrevista ao programa Pânico, aqui mesmo da Jovem Pan, ele disse que basicamente não se arrepende de nada de suas decisões tomadas na Lava Jato. Tem gente que não aprende com os próprios erros, né? Realmente o que colocou em dúvida toda a Lava Jato foi a forma parcial que o juiz Sérgio Moro utilizou na forma de combinar, inclusive, com o Deltan na época, né? Quando ele era juiz, ele queria ser político. Agora, na condição de político, ele age como juiz e vai levando. Realmente é um cidadão, é um político que muitas vezes, o que ocorre? Ele tentou ser candidato a presidente, depois ele não conseguiu, teve problema com o Podemos, ele não conseguiu prestar contas, ele não conseguiu provar no estado de São Paulo, inclusive, que ele tinha, como que se diz? Me lembrei, por gentileza. Domicílio eleitoral. Isso, domicílio eleitoral. É um juiz muito contraditório. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele aqui no Devilho. O que ele me falou a respeito da interferência que o Bolsonaro, na época, tentava fazer em relação à justiça e proteger os filhos, muito grande. Depois ele vai e apoia o Bolsonaro. Então, se a Lava Jato acabou, infelizmente, por causa do próprio Bolsonaro, que acabou com ela, e acabou por decisões que o próprio Sérgio Moro foi totalmente parcial e é claro, viciou todo o processo. Kim, Rafael, já passando a palavra para você e seguindo o raciocínio do comentarista Gilmar Ferreira, o ex-juiz, senador agora e também ex-ministro Sérgio Moro, ele foi muito contraditório quando estava à frente da Operação Lava Jato? Não, eu não acredito nisso, Thiago. Muito pelo contrário. Eu já escrevi sobre a Lava Jato, inclusive eu tinha uma coluna ali no jornal e eu acabava escrevendo sobre eles. Inclusive eu acabei criticando a operação como um todo, mas nós temos que olhar e analisar de uma forma muito ampla. Você tem que não olhar apenas para o Sérgio Moro. Lembre-se que, além do Sérgio Moro, havia sim uma força-tarefa que tinha os procuradores da Lava Jato, lá o Deltan Dallagnol era o chefe, então. E tivemos também a PGR, né? Era o Janot na época. Então, assim, foi muito no período acadêmico ainda, na minha vida acadêmica. Então, assim, a gente teve que analisar melhor todas as questões e processos, toda a prova colecionada ali nos autos e tudo mais. Isso, acredito muito que teve provas suficientes para a condenação do Lula. A única situação realmente que eu tenho que ponderar aqui, até por ser um operador de direito, é que as coisas aconteceram aceleradamente muito, como se fosse algo que todo mundo morresse se não resolvesse. Então foi muito acelerado as coisas, né? Tanto é que decisões
até aquela forma de conduzir de forma coercitiva o Lula na época, tudo isso eu realmente critico, porque se o processo ele vale para um, ele tem que valer para o outro também. Então as decisões foram feitas de forma muito rápidas, né? E também, se for falar sobre a responsabilidade, desculpa, mas não é o Sérgio Moro, né, que é a linha central. Também tivemos os desembargadores do TRF4, também os ministros do STJ, também os próprios ministros do STF com os habeas corpus que não tiveram procedência e que continuaram, assim como o ministro Teori Zavascki, que era o relator na época das ações da Operação Lava Jato, e que dava condição para que as ações e a força-tarefa continuassem a seguir no seu curso normal. Tudo isso aconteceu. Não é a figura do Sérgio Moro, é óbvio que ele... Uma decisão... Finaliza aqui. Uma decisãozinha simples dele, uma sentença. Podia ser revisada através de recurso e assim foi feito, né? Poderia ter sido reformada no TRF4, como eu falei, como no STJ, mas isso não aconteceu, gente. Isso não aconteceu. Então, se for realmente responsabilizar alguém, tem que responsabilizar, sim, os nossos tribunais superiores. Edivaldo Magro, com você eu quero ampliar um pouquinho mais esse debate e sair até um pouco dessa entrevista que o Moro concedeu hoje mais cedo ao Pânico aqui na Jovem Pan. Estamos entrando já praticamente no meio do 9º mês do ano. O Sérgio Moro, até o momento, ele está mais preocupado em ficar no cenário nacional, atacando Lula, se defendendo do PT e também dos partidos que compõem ali a base do PT, ou ele está preocupado em ser um senador do estado do Paraná, no qual ele foi eleito, se eu não me engano, com um pouco mais de 2 milhões de votos? Não vejo como senador, felizmente, assim como não vejo mais 2 outros senadores, que é o Olho Visto e o Flávio Arce, atuando pelo Paraná. Eu tenho amigos que cobrem o Congresso e eles relatam que Moro está cada vez mais isolado dentro do Congresso, dentro dessa possibilidade, né, dele perder o mandato. Então, o que se observa no Moro é que ele está atacando como fera ferida, fera acuada, por uma série de contingências, uma série de irregularidades. No entanto, é muito oportuno olhar para trás e entender que o Moro também, com todos os erros cometidos, e aí, como o Kim Rafael disse bem claramente, existe todo um conjunto de pessoas envolvidas nos erros conduzidos pelo juiz da Lava Jato, que é o caso do Sérgio Moro. Mas naquele momento, com todos os erros, com todas as contradições das decisões, acho que esse país começou a perceber o quanto ele é corrupto. Mudou alguma coisa? Em absoluto. Continua corrupto e vai ser corrupto. Por mais refinado que seja o compliance de empresas, o compliance da gestão pública, ainda há desvios e há desvios enormes. O Sérgio Moro tem uma biografia extremamente enviesada, para ser uma expressão que o francês gosta muito, porque, primeiro, ele é um juiz com uma carreira, de certa forma, meteórica, e na própria biografia dele, juiz, há muitas decisões equivocadas. E, em pouquíssimo tempo, ele saiu da condição de juiz federal, com uma expressão internacional, se tornou ministro de um governo que as decisões dele contribuíram para o sucesso nas urnas do governo, e em pouco tempo ele deixou de ser juiz, porque ele brigou com o chefe deu uma ordem para ele ficou magoadinho, não vou cumprir a ordem do senhor. Saiu, da condição de ministro da Justiça, se insinuou, primeiro governador, deputado, senador, depois queria ser presidente da República, deu um passinho do lado, se meteu em São Paulo, descobriu que não tinha domicílio eleitoral, voltou para o Paraná. Conclusão, virou senador e está com a cordinha no pescoço porque ele gastou quase 20 milhões de reais na campanha e deveria ter gastado 4 milhões. Com a palavra justiça, não faço nenhum julgamento prévio com relação ao destino do Sérgio Moro, mas é uma pena que ele vai acrescentar à biografia dele mais um episódio fantástico. E são mais ou menos 10 anos entre quando surgiu o Sérgio Moro e quando não existe mais o Sérgio Moro, que, caso seja decidido pela cassação do mandato dele, e repito aqui, isso é uma decisão da justiça para tomar, e os elementos são bastante fortes, as evidências são muito fortes para que ele, assim, o destino dele seja traçado dessa forma, Thiago.